Boa tarde. Nós estamos dando início agora à mesa número 6 do evento Ensino e Estudos Africanos no Brasil. Eu sou o moderador da mesa, Silvio de Almeida Carvalho Filho, da UFRJ, e então eu espero que a gente traga aqui uma boa reflexão sobre essa questão, né? Pelo menos o estado atual, as dificuldades da questão do ensino, né? E dos estudos africanos no Brasil. Cada elemento da mesa terá 20 minutos em sua exposição e, ao final, nós faremos uma rodada de perguntas e etc. Tá? Eu queria apresentar primeiro, a primeira pessoa que vai falar, que é o Gilson Brandão de Oliveira Júnior, doutorandão UNB, né? E ele vai falar entre Áfricas, a problematização sugerida pelos conceitos África afetiva e África efetiva, diante da institucionalização dos estudos africanos no Brasil. Gilson, é com você. Olá, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de dividir com vocês essa fala que na verdade é uma parte das considerações finais da minha dissertação de mestrado, que foi orientada pela professora Maria Cristina Wissenbach, né, defendida no ano passado, né, que é intitulada Agostinho da Silva e o Centro de Estudos Afro-Orientais, a primeira experiência institucional dos estudos africanos no Brasil. Então, a partir dessa pesquisa, né, eu vou propor aqui, né, não a título de conclusão, né, mas sim a título de polemização e de reflexão, dois conceitos, esses conceitos que intitulam a fala, né, de África afetiva e de África efetiva, para pensar, sobretudo, o olhar, né, que as pesquisas, né, sobre África aqui no Brasil têm em relação ao continente, né, essa construção da ideia de África, que muitas vezes é adjetivada de diferentes formas, né? Então, esses conceitos de África afetiva e África efetiva, eles serão, eles dialogarão, né, ao longo da minha fala com esses conceitos, né, com alguns outros conceitos, algumas outras adjetivações do continente africano, né, já consagradas. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte, né, é o fato dos estudos africanos surgirem no Brasil para explicar o negro enquanto problema da nação, né? E justamente por esse fato, né, esse daí é o primeiro ponto que eu quero destacar, que ele surge indistintamente relacionado com os estudos afro-brasileiros, ou seja, aqui no Brasil existe uma relação muito grande, uma coisa quase que indistinta do que seriam os estudos africanos e os estudos afro-brasileiros. Esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto é que esses estudos que surgem lá no final do século XIX, eles criam uma imagem, uma ideia de África, né, que não encontra, né, no momento que eles surgem, não encontrava mais correspondência geográfica precisa, né, do outro lado do continente, né? Então, essa África, ela era extraída dos africanos estabelecidos no Brasil ou de viajantes que cruzavam o Atlântico com interesses prioritariamente afetivos, né, no caso, religiosos. Então, esse distanciamento ele teria forçado a criação de uma África que não encontrava correspondência direta com aquela que ficou do outro lado, né? E esses dois pontos eles são fundamentais porque eles caracterizam, de alguma forma, toda a produção dos estudos africanos da primeira metade do século XX. Né? Esse caráter afetivo, essa busca de uma África que não se tem contato, né, direto no continente, aliás, dessa África que não se tem um contato direto, um contato pleno, né? Então, esses estudos, eles foram realizados, né, e se pautaram, então, nessa África, né, forçada, né, ou forjada por laços ou interesses afetivos. O ponto que eu quero chegar, né, que é a partida da minha pesquisa, que é o processo de institucionalização desses estudos, né, e durante a institucionalização desses estudos, houve a manutenção desses interesses, né, de caráter afetivo. A minha intenção não é pormenorizar a minha pesquisa, mas sim dialogar, né, sobre esses conceitos. Mas aqui eu trouxe 4 aspectos, né, que eu pesquisei, né, nos 3 primeiros anos da institucionalização
do CEAL que mostram, né, a manutenção desses laços afetivos, né, da pesquisa produzida aqui no Brasil em relação ao continente africano. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar seria a prioridade dos estudos endereçados na costa centro-ocidental, né, dos temas de uma África chamada Nagô, né, e a iniciativa do CEAL do ensino de língua iorubá, né, bastante associado com uma ideia de África que teria permanecido ali no Brasil, né, aliás, teria permanecido aqui no Brasil, nas comunidades, né, e nos grupos de religiosidade afro-brasileira, candomblé, etc. Um segundo ponto que é interessante destacar, que eu pude buscar na documentação, foi a iniciativa do CEAL, na verdade, uma tentativa, né, de criar uma sede, né, dessa instituição na África, justamente no Brazilian Quarter, né, na região onde estão os agudás, que, mais uma vez, mostra esse vínculo, né, e esse elo afetivo entre as duas áreas, né? E um outro ponto que eu gostaria de destacar seria a idealização de um evento que acabou não acontecendo, que seria a idealização do primeiro Congresso Africano Brasileiro, né, e que seria em homenagem a Nina Rodrigues, que aconteceu durante esses 3 primeiros anos do CEAL, né, ainda sob a direção de Agostinho da Silva, e que demonstra, de certa forma, uma filiação desse centro com os estudos produzidos anteriormente. Ou seja, isso daí demonstra, de certa forma, a manutenção dos paradigmas precedentes, né? Então, os esforços dessa instituição, né, da primeira instituição interessada em estudar África aqui no Brasil, eles foram gerados por interesses prioritariamente afetivos, seja nas áreas onde a correspondência se tornou efetiva, né, ou seja, onde foram enviados pesquisadores para fazer pesquisa de campo, né, que é, no caso aqui, a África Centro-Ocidental, ou não, né, nos territórios africanos de colonização portuguesa. As impressões sobre a África, advinda dos contatos oficiais e não oficiais, se consolidaram no processo de institucionalização do primeiro órgão universitário brasileiro interessado prioritariamente em questões africanas, e sendo, posteriormente, disseminado por proporções variáveis às demais entidades acadêmicas desse mesmo perfil. Então, nossas reflexões conceituais, agora eu vou entrar na parte conceitual de fato, elas partirão do primeiro argumento expresso por Luiz Beltrán numa obra de 1986, chamada O Africanismo Brasileiro. Então, o Luiz Beltrán diz o seguinte acerca dessa questão. Abre aspas. Em primeiro lugar, deve-se diferenciar objetivamente e sem rodeios os estudos afro-brasileiros que tratam da aculturação ou da influência africana no Brasil dos estudos africanistas ou africanos, que se referem à África ao sul do Saara, África negra, África subsaariana ou África tropical. É certo que, em sentido amplo, nesse caso, o critério geográfico, os estudos africanistas poderiam incluir a África meridional ou setentrional, podendo-se afirmar ainda que nem sempre existe consenso entre especialistas no que se refere à delimitação das duas grandes regiões culturais, linguísticas e raciais do continente africano, de vez que entre ambas existe uma faixa de transição, às vezes imprecisa, que vai do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho. Insistimos na necessidade dessa delimitação entre estudos afro-brasileiros e estudos africanistas, já que é muito frequente na Iberoamérica usar a segunda expressão indistintamente tanto para a pesquisa sobre a influência africana na América, como para a que trata da África subsaariana. O caso inverso também tem ocorrido, incluindo-se sobre a denominação estudos afro-brasileiros as contribuições africanistas. Existe, naturalmente, uma relação entre as duas especializações, de vez que resultaria impossível analisar cientificamente a aculturação negro-africana na América sem auxílio dos conhecimentos africanistas. É precisamente nesta relação que reside o calcanhar de Aquiles da pesquisa afro-ibero-americana, desde que sem
uma base ou referência africanista, não é possível, de fato, chegar a conclusões definitivas nos estudos afro-americanos. A partir dessa fala, a gente vai fazer essa discussão, né, conceitual. O Beltrán, ele defende aberta e declaradamente a necessidade de buscar uma rígida distinção e definição das especificidades dos estudos africanos em relação aos estudos afro-brasileiros. Além disso, ele faz uso, na sua fala, de uma série de expressões adjetivas seguidas do conceito África. Acreditamos, né, que no caso brasileiro, pelo próprio fato da noção de África estar completamente embasada pelas discussões acerca daquilo que se chamam estudos afro-brasileiros, e estes, partindo de uma ideia de África criada para atender a questões do negro enquanto problema da nação, influenciando-se então mutuamente, sentimos a possibilidade de especular sobre adjetivos alternativos em nossa análise, sobretudo para questionar a naturalização daquilo que achamos ser a fonte dessas inquietações, né, que seria, de fato, o conceito África. No entanto, o termo África, por si só, ele é bastante complexo, né? Ele permanece até os dias de hoje sem uma solução consensual. Então, justamente por isso, a gente vai pensar principalmente nas adjetivações desse termo e não especificamente na sua origem, já que isso daí traria uma série de debates, né, muito mais complexos, que não é o caso aqui. É interessante pensar em relação a a forma pela qual se enxerga o conceito África, pensar nos referenciais temporais que são exógenos, né, que atribuídos ao continente africano, principalmente, né, os seus referenciais de pré-colonial, colonial e pós-colonial. Além disso, é importante pensar os impactos das denominações descritas por Beltrán enquanto reminiscências de um entendimento sobre o continente cindido em duas partes intransponíveis, que no caso aqui ele usou África negra, né, que no caso seria uma contraposição à África branca, né, que coloca a questão da raça enquanto paradigma, né, da emergência dos estudos africanos, subsaariana em contraposição, né, a gente poderia a mediterrânea, né, a gente pode pensar isso diante de um referencial eurocêntrico, e no final ele coloca África tropical, né, que no caso a gente poderia pensar nas reminiscências de um ponto de vista do determinismo geográfico, né? E o próprio Beltrán ele explica justamente por isso que ele acaba adotando a expressão África meridional. No nosso caso, né, da discussão que a gente quer colocar para frente, né, pelo fato de estarmos preocupados com a maneira pela qual os brasileiros olham para o continente, né, usaremos África como termo em conteste. Nosso problema reside na adjetivação desse termo, o que de fato constrói ideias divergentes. Então, preocupados com o negro enquanto problema da nação, os intelectuais brasileiros criaram ideias acerca desse continente que seria o local de onde essa população era oriunda. Acreditavam ser possível realizar pesquisas sobre este local a partir do contato com seus descendentes e com aqueles africanos que ainda eram vivos no momento das pesquisas, há décadas separadas do continente de origem. Os primeiros conceitos que eu gostaria de trabalhar, eu gostaria de pensar a partir de uma fala, né, do Leonardo Boff, que é a seguinte: a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Né? Pensando a questão a partir desse argumento, seria então impossível pesquisar a África sem ir lá pisar? Né? Essa é uma questão que eu coloco. Respondemos prontamente que não, em primeiro lugar, pelo fato dessa separação não ter sido completa, né? Entretanto, isso seria suficiente para afirmar a existência da África no Brasil, mais especificamente na Bahia? Para levar adiante essas reflexões, é preciso justificar a especulação dos conceitos polemizadores de África afetiva e África efetiva neste trabalho. Apesar de estarem aparentemente associados, respectivamente, aos conceitos estudos afro-brasileiros e estudos africanos, não o são e nem estão. Eles serão usados como alternativas no debate,
já consagrado dos conceitos de África periférica e África profunda, oriundos das discussões acerca da criação de uma nova concepção de história da África durante a década de 60 e 70. Né? Os autores dessa geração nacionalista que cunharam esses conceitos, eles defendem a peculiaridade e agudeza de uma forma de olhar do africano em relação aos demais pesquisadores, no que tange especificamente a temas pertinentes ao continente, nomeando como resultado dessa abordagem a África profunda, um olhar que parte dos filhos da terra com interesses próprios e distintos dos seus ex-colonizadores, envolvidos agora na tarefa de olhar as especificidades desses povos para a construção de uma nova proposição de existência, uma visão interna, nascida de uma metodologia diferencial, encarando a África enquanto sujeito. Por outro lado, a África periférica seria aquela que, fora dessa dinâmica, serviria de base para escrever a África de um foco que não africano, excluindo dessa forma a possibilidade de pesquisadores que não satisfaçam esses requisitos de serem capazes de contribuir com a descolonização e deseurocentrização da história do continente. Né? Então, nesses termos, pensando a partir desses termos de África profunda e África periférica, a grande colaboração dos primeiros anos do CEAL seria um movimento proporcionado às pesquisas brasileiras em direção à chamada África profunda. Entretanto, os pressupostos para esse direcionamento teriam se embasado por qual dessas concepções de África? A África periférica? Carlos Moore chama a atenção ao fato de ideias novas, oriundas e advindas de fora do continente serem responsáveis pela defesa da autonomia dos povos africanos no interior do continente. Numa obra recente, nem tão recente assim, mas intitulada África que Incomoda, ele nos lembra do papel que a diáspora teve nas questões internas do continente e colocam dois conceitos que podem ser relacionados com esses anteriores, né? Que seria de África mítica e África real. Consideramos problemática a adoção desses conceitos por acreditarmos que a dicotomia real-mítico esvaziaria o seu conteúdo e tornaria a abordagem da questão, no mínimo, contestável. O termo mítico estaria aqui associado àquilo que não é real. No entanto, aquilo que preferimos chamar de África afetiva é bastante real, já que moveu diversas gerações de pesquisadores e interesses, tendo repercussões e adeptos até os dias de hoje. O termo mito, para além do seu sentido etimológico, né, mas sim no seu sentido antropológico, ele serve como uma espécie de narrativa utilizada para explicar, entender ou ainda justificar conflitos e contradições que não encontram caminhos para serem resolvidos no nível da realidade. Esta realidade está presente naquilo que Moore chama de África mítica, já que esta dimensão imaginada de uma África vista dentro do Brasil não tem correspondente com o continente em termos geográficos ou materiais. Além disso, a construção de uma história descolonizada da África tem necessariamente que levar em consideração a dimensão mítica intrínseca à forma com que os povos em questão se veem em relação ao mundo, a sua condição de existência. Dessa forma, o paradoxo entre os termos real e mítico é problemático no que tange às temáticas inerentes à questão proposta. Então, pensando os termos África afetiva e efetiva etimologicamente, né, o termo afetivo ele deriva do mesmo radical latino da palavra afeição, que significa o ato de afetar influência, né? O estado ou maneira de ser que resulta em influência sofrida. Assim, afetivo significa aquilo que exprime um desejo, né? Então, a influência cultural que as populações advindas do continente africano tiveram na construção do nosso país, em diversas esferas do modo de agir e pensar, são contributos importantes para a construção dessa África afetiva, num desejo constante de reunir-se ou remeter-se afetivamente ao continente original, mas que, por suas dinâmicas próprias, acabou sendo congelada no tempo, ao pautar-se numa ideia de África que não corresponde à efetiva. Dessa forma, o conceito África afetiva refere-se especificamente ao contexto de ostracismo das relações oficiais entre o nosso país e o continente africano, que vai das últimas viagens de africanos agudás até a retomada do contato entre as duas margens em meados do século XX, embora sua construção também encontre correspondentes anteriores e se mantenha posteriormente a esse período. A África mantida no povo
inspirou uma nova concepção de África criada pelos intelectuais brasileiros do período, que seguiu até o processo de institucionalização dos estudos e foi disseminado posteriormente a outros organismos. Já o termo efetivo significa ativo, né? Aquilo que produz, e está relacionado ao contato com o continente africano, rompendo com o entendimento dos contornos estáticos que o termo afetivo carrega em si. A dinamização da ideia de África só pode ser percebida a partir do contato entre a África afetiva e efetiva, embora isso não signifique dizer que somente o contato entre essas duas realidades seja capaz ou suficiente de romper ou alterar a ideia que se construiu e se tem de África aqui no Brasil. Muitos pesquisadores encontram na África afetiva dentro da África efetiva, quando do rompimento do ostracismo das relações entre o nosso país e o continente africano. Duas questões são importantes para polemizar os conceitos sugeridos. Por um lado, essa visão anula a África, quando vista apenas pelo viés do negro brasileiro, pois a busca das raízes dos povos que fazem parte da nação brasileira é o combustível das investigações sobre esse continente. Em nossos termos, seria a busca da África afetiva na efetiva. Por outro lado, a necessidade em reconhecer os elos entre as populações negras, africanas e brasileiras é instrumento político de afirmação da luta da cultura negra que suplanta a europeia, que, por sua vez, contribuiria para romper com os tão difundidos paradigmas eurocêntricos. Nesse sentido, esse elo é também, de certa forma, afetivo, que busca soluções efetivas, e a dicotomização é prejudicial para a luta da afirmativa da população negra. África, assim como negro, são conceitos generalistas, e justamente por isso se faz necessário, então, ressignificar África positivamente, assim como se faz com o conceito negro, por iniciativa dos movimentos sociais de ação afirmativa. Assim, a África afetiva e a África efetiva devem se unir para estimular a suplantação dos paradigmas eurocêntricos vigentes e vislumbrar novos horizontes para a pesquisa histórica sobre o continente africano. Okay? Agradecemos ao professor Gilson Oliveira pela sua comunicação. E agora nós passamos à professora Marta Jardim, da Unicamp, né? Trabalhando o que é isto, África. Essa reflexão que eu apresento para vocês, ela diz respeito particularmente a uma experiência de pesquisa coletiva que eu estou fazendo com os meus alunos de História da África, na disciplina obrigatória de História da África. E então nós temos alguns pequenos passos que foram dados em 2 semestres de atividade de pesquisa que eu quero trazer para conversar com vocês, mas especialmente o que me interessa comunicar é a ideia de uma pesquisa sobre o que é a África e o que é a história, o que pode ser a África e o que pode ser a sua história. O primeiro ponto do meu texto é por uma história da África e de seus historiadores. Eu começo dizendo que o Alberto Costa e Silva, ao examinar os estudos de história da África e sua importância no Brasil, em 1996, na segunda reunião internacional da história da África no Brasil, considera criticamente a posição de um historiador de Oxford, que em 1963 afirmara não haver uma história da África subsaariana, mas tão somente uma história dos europeus no continente. Essa observação eu encontrei recorrentemente em diferentes historiadores da história da África, que não apenas trazem o depoimento do professor Hugh Trevor Hopper, mas também aproximam esse depoimento ao depoimento de Hegel, que teria dito 100 anos antes que a história da África não existia. E também a quem aproxime esse entendimento de Hegel e do professor de Oxford em 1963 a uma reflexão de Heródoto, uma vez que para Heródoto a história é a história escrita. Eu gostaria de problematizar um pouco essa reflexão, dizendo que parece cabível perguntar se nós poderíamos dizer que todos esses pensadores, o primeiro no século VI depois de Cristo, começando pelo contrário, então, da minha escrita, né? O Heródoto,
Depois, o Hegel, em 1890, e, por último, o professor inglês, em 1960, se eles estariam supondo a mesma ideia de história e a mesma ideia de África. Todos nós sabemos que não, né? Tanto a África, que se pode imaginar do século VI depois de Cristo, comparada à África de 1890, da época da pré-exploração, ou do período da partilha, e a África de 1960, que é a África já pré-nacionalista, elas são Áfricas diferentes, e elas estavam na cabeça dos historiadores que falavam sobre ela de uma maneira diferente, tanto geográfica quanto politicamente, ou afetiva e efetivamente também, já para fazer um diálogo aqui com o colega da mesa. O mesmo se pode dizer com relação à história. Não é possível se pensar numa mesma ideia de história como disciplina moderna que estivesse na cabeça dos historiadores no início da era cristã, no final do século XIX e em meados do século XX. São concepções de história e de África que são muito distintas. Há, portanto, aqui uma historicidade dos próprios historiadores, da própria história e da própria África, que precisa ser perspectivada. O meu ponto 2, antropologia e história. Desde 2002, quando eu fui ao sul de Moçambique e iniciei o projeto de pesquisa que resultou no meu doutorado, orientado pelos antropólogos Gita Deber e Omar Tomás, sobre a reprodução da família hindu no processo de territorialização do Sudeste africano, eu venho explorando dados e conceitos acumulados na pesquisa antropológica e histórica sobre o leste da África do Sul e o sul de Moçambique, sendo a própria razão para definir tais precisões geográficas e políticas parte do problema de pesquisa. Por conta de minha geração de formação em antropologia, estou inserida numa das tantas posições do que se chama de antropologia histórica, a tal ponto que não existe antropólogo da minha geração que possa dizer que faça uma antropologia desvinculada da história. Não cabe aqui resenhar as diferentes proposições nesse debate, mas apenas indicar que a antropologia, desde os anos 50, se nós pegarmos, por exemplo, o Litt, com sistemas políticos da Alta Birmânia, responde à crítica, ou vem tentando responder, à crítica endereçada ao funcionalismo em seu esforço de negar a temporalidade no debate com o evolucionismo. Desde essas produções, toda a antropologia passou a perguntar pelos processos históricos em que se desdobram as culturas. Assim que uma pesquisa sobre a reprodução do que pode ser concebido como família hindu é investigado na história do processo de reprodução do que pode ser chamado como família hindu. Além disto, e por conta do estudo que leva em conta as fronteiras estabelecidas nas categorias geográficas e políticas, o leste da África do Sul e o sul de Moçambique, eu participei da seleção emergencial para uma vaga de professor de História da África no departamento da Unicamp em 2009 e ocupo desde então essa posição. Embora com laços na história e na história de parte da África moderna, antes de me colocar a pensar se participaria ou não do concurso, ou seja, antes de me aceitar e me construir na posição de professora de História da África, eu jamais pensara ser historiadora da África e meu currículo não apresentava indícios claros de que eu fazia História da África. Considero que entre eu, que não pensara nessa possibilidade, e eu, que ocupo a vaga desta posição, há vestígios da história de um processo social. Tomo essa situação, que diz respeito à minha história de relação com a história social da África, como um indício de um momento particular da formação do campo de estudos africanos no Brasil. E passo da experiência pessoal para uma investigação de campo. A reflexão que eu apresento, creio ser de interesse para quem estuda História da África, uma vez que organiza questões e indica hipóteses sobre a formação do campo intelectual que está estudando, ensinando, aprendendo, legislando, executando, militando em prol da categoria Estudos Africanos. Mas também pode ser de interesse das ciências reflexivas, para não dizer da sociologia reflexiva, que é um termo do Bourdieu, ou da antropologia do campo intelectual. Proponho uma pesquisa sobre a história social
das categorias e perceptos que estamos, enquanto intelectuais, usando ao participar do campo de estudos africanos. Concebo o campo de estudos africanos como um campo científico, a partida, portanto, como um campo de disputas. Trata-se, portanto, de um interesse por uma antropologia histórica reflexiva, que, nos termos de Bourdieu, interroga os esquemas de percepção e de constituição dos problemas, objetos e instrumentos da história e da sociologia. Ponto 3. Um plano de ensino e pesquisa em experimentação. Com a pretensão de estudar a formação do campo, tenho organizado a minha disciplina, que é de caráter obrigatório para os alunos do curso de História do Departamento de História da Unicamp, em relação a essa pesquisa que eu estou apresentando para vocês. Meu programa se organiza em uma atividade de revisão da literatura e de atividades de pesquisa propriamente dita. No primeiro mês de aula, eu reviso com os alunos textos e reflexões produzidas pela historiografia africana sobre a história da África. Tal revisão tem como foco central recuperar as reflexões que a historiografia tem se colocado, especialmente ao enfrentar o fato de que a história da África seja uma disciplina tardia em relação à formação da disciplina História. Da inquietação que a própria história da África enuncia sobre si própria, ao denunciar a ausência de interesse ocidental por sua particularidade, proponho que se chegue na interrogação sobre as práticas concretas que vivenciamos agora, tais como a minha contratação em caráter emergencial e também o fato de que na Unicamp, desde 2004, para que um historiador se forme, ele precisa fazer a disciplina História da África. Além disso, é recorrente na minha experiência já de 2 semestres de disciplina obrigatória, de que eu tenho um público de alunos que eu chamo eles de livres, que são os alunos que vêm para a disciplina obrigatória, oriundos de outros cursos das ciências sociais espontaneamente ou de fora da universidade. Então, eu também lanço essa pergunta, por que esse interesse de alunos que não são da história participarem desta aula. A pesquisa da história social dos esquemas de concepção e percepção do mundo social, tendo a história da África como foco, é a proposição de uma história social dos pressupostos que estão se constituindo nas disputas em jogo na formação do campo de estudos africanos no Brasil. Tal empreendimento se pretende como um exercício de história social dos problemas, eu estou citando Bourdieu, dos objetos e dos instrumentos de pensamento, quer dizer, do trabalho social de construção de instrumentos de construção da realidade social, como as noções comuns, papel, cultura, velhice, agora eu coloco na fala do Bourdieu, África e história, ou mesmo sistemas de classificação, que se realiza no próprio seio do mundo social, no seu conjunto, neste ou naquele campo especializado e especialmente no campo das ciências sociais. De modo inicial, convido os alunos a perguntar sobre as condições sociais de produção e possibilidade das funções científico-políticas do campo de estudos africanos no Brasil, onde a história da África disputa uma posição. Partindo de questões que procuram investigar as práticas e pressupostos sociais em torno à possibilidade de dar a conhecer e fazer reconhecer esses problemas como problemas legítimos, confessáveis, publicáveis e oficiais. Os movimentos iniciais de preparação do programa de pesquisa e ensino, bem como a experimentação da pesquisa coletiva no primeiro semestre de 2010, indicam questões que estão sendo tratadas no interior da pesquisa em sua continuidade no primeiro semestre de 2011. Estudar o campo é, então, organizar uma estratégia para responder perguntas como... Estou apresentando para vocês agora um conjunto de perguntas que já são resultado de um trabalho feito com os alunos. O que é isso que se chama História da África? Como se forma? Quais conteúdos estão sendo ensinados quando se ensina História da África? Quem são os professores? Quem são os pesquisadores? Quais temas são privilegiados e quais são marginais?
quem formou os atuais mais importantes nomes, que textos são lidos em diferentes recortes de pesquisa sobre a África, que conteúdos fazem parte das ementas de História da África nas universidades, há quanto tempo os departamentos de História começaram a ter como obrigatória a disciplina de História da África, que departamentos optaram pela disciplina obrigatória ou pela disciplina optativa, quem financia, por que há essa possibilidade de financiamento agora. Esse fenômeno é específico da história, ou seja, diferente de outras disciplinas sobre a África. Esse fenômeno é específico da África e não acontece o mesmo com a Ásia e com a Europa? Se o nome África é o fruto da relação imperial entre a Europa e a África é só a negra? O estudo dos africanos no Brasil é parte da história da África ou da história da América ou da história do Brasil? Os hindus na África são indianos, são africanos ou são portugueses? Eu, a princípio, apresento três dados importantes dessa pesquisa inicial com os alunos, onde nós observamos, em primeiro lugar, que esse tardio início da história da África no Brasil não é uma excepcionalidade nem uma singularidade da história no Brasil. Outros historiadores já mapearam e já identificaram esse movimento aconteceu, tanto na Inglaterra quanto na França e também nos Estados Unidos. Outras disciplinas iniciaram o movimento daquilo que foi sendo chamado de campo dos estudos africanos, e nos anos 50, na Inglaterra e na França, isso passa a ser de interesse da história da África, e a partir dos anos 50 se inicia nesses dois lugares todo um investimento e uma pauta propriamente da história com respeito à história da África. Nos Estados Unidos, esse processo vai começar nos anos 60, e no Brasil, nos anos 60, tem uma efervescência desse processo dentro do campo de estudos africanos, mas que permanece em algo que a gente pode chamar de campo de estudos africanos. O Zamparoni mesmo publicou um texto apresentando, então, um pouco essa história e mostrando a criação de 3 centros de estudos africanos que são dos anos 60. Mas, como eu estou tentando destacar aqui e trabalhar com os alunos, esses centros, eles estão levantando questões que dizem respeito a diferentes disciplinas, inclusive a história, mas sem ter ainda um campo de autonomia da disciplina História da África. O que eu quero deixar como questão final, assim, para essa reflexão, que é, na verdade, muito mais uma reflexão sobre a proposta de estudar a forma como a História da África, como disciplina, se apresenta no campo de estudos africanos no Brasil, é a ideia de interrogar, junto com os alunos, por que a disciplina História no Brasil fez um percurso que participa do campo de estudos africanos, na medida em que a gente vai encontrar todos esses esforços de estudos que vêm desde a gente pode recuperar, então, desde o Nina Rodrigues, e aí a gente vai passar pelo Gilberto Freire, nos anos 30, fazendo a positivação da miscigenação. Então, a gente vai ter o estudo da Unesco, que vai fazer uma crítica a todo esse processo e vai desembocar na Escola de Sociologia Paulista, com o Floresta Fernandes, com o Fernando Henrique Cardoso e com o Ottaviani, fazendo os estudos sobre raça. E depois disso, a gente pode chegar na Unicamp, no departamento da Unicamp, fazendo uma crítica a esse movimento que já havia sido feito até então e procurando, num outro tipo de material de estudo e com uma outra abordagem metodológica e teórica, um resgate dos estudos da escravidão no Brasil, a partir de um destaque ao movimento de resistência e ao movimento dos agentes. Portanto, a gente poderia hoje recuperar toda essa historiografia, que ela é recuperada nas resenhas de estudos de raça e etnia no Brasil e nas resenhas do campo de estudos africanos, como parte de algo que a gente chama de história da África. Mas não é, né? O fato é que a disciplina História da África, ela bebe deste acúmulo que nós temos produzidos em algo que a gente pode chamar de campo de estudos africanos, mas ela ainda não formou um repertório próprio que possa, de um lado,
se afirmar a partir desse acúmulo anterior, ou, por outro lado, constituir um conjunto de questões independentes desse acúmulo anterior. A questão que eu tenho trabalhado, então, com os meus alunos e que nós temos trabalhado com os nossos entrevistados, que são os pesquisadores, professores e militantes que estão indo na sala de aula para conversar conosco, é em torno dessa ideia. Qual é a particularidade da formação do historiador no Brasil que fez com que a história no Brasil optasse por um outro caminho de reflexão sobre a África e que esse caminho tenha se feito distintamente daquilo que se chama, na tradição internacional, de história da África. Então, agora vamos chamar a professora Mônica Lima, né, da UFRJ, para falar sobre ensino de história da África, experiências na formação de professores. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Mônica Lima, como já foi dito, sou professora do Instituto de História da UFRJ, como o Silvio Carvalho, e nós somos também coordenadores do recém-nascido, porém já muito animado, Laboratório de Estudos Africanos, na mesma universidade, o LEAfrica, que eu espero esteja, enfim, agitando também a cena contemporânea nesse campo nos próximos anos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos organizadores aqui do encontro, desse encontro mais do que bem-vindo e mais do que oportuno, a oportunidade de estar aqui mais uma vez compartilhando ideias, reflexões e, nesse caso específico, experiências que fazem parte da minha própria história. Não vou fazer longa essa apresentação, eu trabalho há muito tempo com ensino de História da África, com pesquisa em História da África. Vou falar especificamente da minha experiência na área de ensino de História da África, voltada para a formação de professores. Experiência essa que vem antes mesmo da legislação que tornou obrigatório a inserção desses conteúdos em todas as escolas, né, da educação básica no Brasil. Uma experiência, enfim, que remonta, a minha primeira, no caso, foi no ano de 1992, na Universidade Federal do Maranhão. Então, ao longo desses anos, venho trabalhando em diversos cursos de graduação, pós-graduação, extensão, enfim, de todas as modalidades, com diferentes grupos de professores em diferentes partes do Brasil. E é do resultado dessas experiências, né, da interlocução com esses professores e da reflexão, é claro, que essas experiências fazem com que a gente crie, né, é impossível passar por esse campo sem pensar sobre ele também, né, com o olhar de entender, né, o que está acontecendo nessa troca e nessa formação, né. Então, algumas questões eu vou colocar aqui. Eu, na verdade, para efeitos dessa apresentação, eu estou focando mais a partir de 2003, ou seja, eu optei por um recorte que privilegia esses estudos, essa formação de professores, né, esses professores que vão ensinar a história da África para os alunos da educação básica, após a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Eu começo com uma citação, que não é minha, que é retirada de uma obra do Amadou Hampâté Bâ, que é muito bonita, que, por sua vez, ele também cita, né? E que diz o seguinte: o saber é uma luz que existe nas pessoas. É herança de tudo aquilo que nossos ancestrais puderam conhecer e que se encontra latente em tudo que nos transmitiram, assim como o baobá já existe em potencial em suas sementes. É um baobá que marca a imagem aqui desse Núcleo de Estudos Africanos da UF, e é um baobá que a gente também pensou para o LEAfrica, ou seja, está aqui a figura do baobá nos envolvendo aqui, estamos todos sob o baobá. Bom, esse texto pretende discutir algumas questões que se relacionam à introdução de conteúdos de história da África na educação básica e seus desdobramentos para o ensino universitário e pós-universitário no Brasil. Trata-se de reflexões que nasceram de anos de experiência como docentes em cursos sobre história da África de diferente natureza para professores e educadores em geral. Agora é lei. A
A aprovação da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que tornou obrigatório o ensino de História da África no Brasil, em todas as escolas do país, além de atender a uma antiga e justa reivindicação, trouxe uma série de consequências para o ensino da disciplina em sua totalidade e para a formação dos profissionais que atuam no magistério, em especial aqueles dessa área específica, a História. As mudanças ocasionadas pela lei ainda estão em processo e não influenciarão apenas os educadores. Elas podem trazer resultados para a ampla clientela que pretende atingir. Crianças, adolescentes, jovens, adultos entrarão em contato com o tema. O alcance das transformações pode ser grande e muito positivo, e elas poderão ser aceleradas ou adquirirem um ritmo mais lento, conforme a capacidade dos setores interessados em intervir no processo de atuar. O impacto da medida merece estudos aprofundados, preferencialmente tendo como bases dados vindos de diferentes partes do país com suas diversas experiências. Porém, vale recordar que o trabalho com a História da África como conteúdo curricular no ensino universitário, pós-universitário e mesmo na educação básica, não nasce no Brasil como uma invenção da lei. Há histórias de mais longa duração que se relacionam diretamente com o cenário que hoje vislumbramos. Diversas organizações e instituições já haviam promovido iniciativas e experiências educacionais com enfoque nesses estudos. Isso aqui já foi visto nessa mesma mesa, né? Em algumas universidades, a presença de cursos de História da África data de algumas décadas. A demanda por uma ampliação desse quadro se tornou crescente e cada vez mais fundamentada em argumentos acadêmicos e políticos de peso. No entanto, as dificuldades nada naturais para transformar o pretendido em obtido fizeram tardar anos até que a introdução desses temas nos estudos das ciências humanas chegasse a virar uma lei de alcance nacional com as resoluções dela derivadas. E não sem razão esse caminho tomou as vias da obrigatoriedade, né, para a educação básica, gerando um efeito na formação de professores que atuam nesse segmento da educação. A legislação surgiu, portanto, mais diretamente vinculada a reivindicações por direitos de cidadania política inclusiva, ainda que com um longo histórico no campo acadêmico. Nesse processo, o movimento negro, as entidades estudantis e de professores tiveram um importante papel. Há certamente muitas críticas possíveis de serem feitas sobre os conteúdos presentes na lei e em seus documentos derivados, né? Como a resolução do Conselho Nacional de Educação de julho de 2004, entre outros. Porém, nada mais equivocado do que dizer que se tratou de algo de cima para baixo, né? Se não foi com a necessária consulta prévia aos especialistas, o que é verdade, sem dúvida foi fruto de uma demanda alimentada por muitos fóruns, inclusive acadêmicos. Há problemas, sim, mas há igualmente uma ampla margem que nos permite contorná-los. Há ausências, sem dúvida, mas essas podem ser preenchidas e tornam mesmo possível uma pluralidade de abordagens, o que pode ser muito positivo. Nada mais condenável do ponto de vista educativo e, sobretudo, no campo das ciências humanas, do que uma imposição curricular estreita e detalhada. Não obstante, devemos enfrentar a discussão sobre possíveis vias de tratamento desses conteúdos na formação de professores pesquisadores no nosso país. Bom, algumas palavras sobre a formação de professores. Especialmente desde as 2 últimas décadas, vem se fortalecendo no campo das discussões sobre o ensino da história, muitas presentes, inclusive nos encontros nacionais da ANPU, a ideia de que o professor, no seu trabalho, não apenas repassa, reproduz conhecimentos, mas cria e produz um saber próprio do seu ofício. É a ideia do saber escolar produzido na relação ensino-aprendizagem, tendo o professor o papel de intermediador entre os conhecimentos acadêmicos e o universo de compreensão dos estudantes, considerando os objetivos a serem atingidos com a área de estudo e aqueles conteúdos em especial. Sendo assim, acreditamos que, ao pensar sobre os caminhos da introdução dos estudos de história da África ou de estudos sobre as populações negras no Brasil, devemos considerar, no que tange à formação de professores, que estamos lidando com um campo no qual os profissionais não apenas reproduzem, mas produzem reflexões e influenciam posturas e contribuem para a construção de ideias e de visões de mundo. Portanto, é fundamental estarmos conscientes de que a formação de professores regular e continuada, é o item-chave nesse processo de resgate da história africana para os estudantes brasileiros. Acreditamos que o professor, para desempenhar com segurança o seu ofício, deva ser também um pesquisador, alguém familiarizado com o processo de construção do conhecimento histórico.
e, por certo, minimamente atualizado em termos historiográficos sobre o tema, capaz de saber procurar uma informação consistente e sistematizá-la para a sua própria compreensão e para o ensino. Sabemos que será nas salas de aula que grande parte dos jovens brasileiros poderá tomar contato pela primeira vez com o continente africano, visto como local de produção de saberes, técnicas, ideias, riqueza humana. Isso certamente contribui não apenas para ampliar seus conhecimentos sobre a história da humanidade, como para adquirir uma outra visão sobre a África e os africanos, ou seja, para fortalecer seus argumentos internos contra o racismo e em direção a uma compreensão da identidade brasileira e das identidades brasileiras, né, com todos os seus matizes. Logo, esse profissional, o professor, tem um papel primordial na interação desses cidadãos e cidadãs brasileiras com temas da história africana e também com a nossa africanidade viva. Claro que estamos conscientes que não se educa apenas em sala de aula, certamente, mas a escola e a universidade ainda são lugares de grande influência na formação de posturas e visão de mundo. E, igualmente, não podemos estar seguros que a introdução do estudo sobre a história da África do Brasil garanta uma mudança, mas o longo tempo de ausência e negação dessas histórias certamente contribuiu para fortalecer o preconceito e a intolerância que tanto queremos combater. Sabemos que a elaboração dos diversos documentos referentes à lei, né, e nessa elaboração, outros textos e reflexões foram produzidos, pareceres, orientações e sugestões de conteúdo. Dos cursos de História da África saíram multiplicadores que, em suas instituições de ensino, criaram iniciativas e que participam hoje de forma mais efetiva de fóruns de debate e ações do movimento social. E há ainda aqueles que seguiram em seus estudos, pois se sentiram estimulados. Tratar de estudos sobre a África, sobre africanos e seus descendentes do Brasil, não poucas vezes cria uma sensação de proximidade, de identificação, de reconhecimento por parte dos alunos em relação ao tema, o que estimula o ambiente de aprendizagem. Aqui devo fazer uma nota de pé de página, assim. Eu estou trazendo alguns aspectos que certamente, eu acho que todos os que já viveram e estão vivendo essas experiências vão dizer, você está tratando de um lado da questão, do lado mais positivo, digamos assim, dessas experiências. Sim, essa é uma escolha. Eu estou tratando, para que fique bem estabelecido, dos aspectos mais positivos dessas experiências, sim. Porque eu acho que é a multiplicação e a reflexão sobre o que vem funcionando, o que vem dando certo, é que a gente vai poder repensar as nossas imensas dificuldades. Eu não vou esquecer das dificuldades, mas sim, que fique bem claro, eu estou iluminando aquilo que eu percebo como um avanço nesse campo. No entanto, não podemos perder de vista essas dificuldades, né? Não podemos deixar de ver o que trazem os professores com os problemas para introduzir essas questões. E eu começo pelas grandes ausências sentidas. O que dizem os professores? As ausências desses estudos na formação universitária. Ainda não é realidade para todas as faculdades de história brasileira, para as universidades, a presença de história da África. Então, essa é uma primeira grande dificuldade. Para alguns professores ainda é forte o discurso, a ausência de uma bibliografia de boa qualidade, adequada e acessível. Isso, eu digo por experiência própria, e repito a eles sempre que os encontro, isso já vem mudando e muito. Não é? Para citar somente a mais recente, que foi colocada à nossa disposição, os 8 volumes da História Geral de África, né, em português, acessíveis a todos e a todas por esse país. Passos vêm sendo dados nessa direção. Né? Saiu também grandes manuais de história africana, grandes sínteses de boa qualidade, vêm sendo colocados nas estantes dessas escolas. Ou seja, existe a queixa, mas já vem se caminhando e já se caminhou muito positivamente, especialmente nos últimos anos. A falta de material didático para utilizar com os alunos, que até a seguinte fala da professora Tânia, ela vai se debruçar um pouco mais sobre esse aspecto. Com certeza, não só a ausência de material didático, como a ausência de um olhar mais crítico sobre esse material que já vem sendo produzido. Muita coisa que não, vamos dizer assim, não está
devidamente referendada, vem sendo colocado nas prateleiras das escolas. Mas isso cabe a nós também, cabe à academia, né, entender que também parte dessa academia pode se dedicar a colaborar e deve se dedicar a colaborar nesse sentido. E falta de apoio para uma capacitação. A maior parte dos professores que estão em exercício, que já estão dando aula há muito tempo, que não viram esses conteúdos nas suas universidades, sentem falta. Isso vem acontecendo, isso vem mudando, também vem mudando. Algumas secretarias vêm promovendo, ainda muito poucas em termos de Brasil e ainda pouco tempo em frente à necessidade, mas já vem acontecendo. Fora isso, há muitos professores, eu posso dizer se muitos, sem medo de errar, que por iniciativa própria vêm se colocando dentro desses cursos de formação, que eu diria mais do que capacitação, cursos de formação, enfim, há vários aí que são excelentes exemplos, assim, para citar dois, né, para fazer sem querer puxar a brasa para a sardinha da casa, mas citando dois que são vinculados a essa universidade. Um deles foi o curso organizado pelo professor Júlio Tavares, daqui do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense, no município de Macaé, um curso, enfim, revolucionário em muitos campos, de grande abrangência, com um enfoque multidisciplinar, com uma África vista como poucas vezes, e um outro curso mais recente, coordenado pela professora Graça Gonçalves e professor José Luiz Antunes, vinculado aqui ao PENESB, nosso parceiro aqui de prédio, que também aborda a história africana. Ou seja, essas iniciativas, né, enfim, são iniciativas que estão acontecendo. Ainda no rol das dificuldades colocadas pelos professores, que eles não estariam convencidos da importância do tema. Isso existe, isso é verdade. Ou seja, há quem ainda duvide por que a história da África. E isso aí vale todo um processo de, vamos dizer assim, que a meu ver se situa em dois campos. Um no campo acadêmico, de garantir a importância desses estudos e a sua presença na formação dos professores, como um conhecimento a ser adquirido, e um segundo lado, que é o lado que eu nunca abandono, eu acho que é fundamental para qualquer campo de estudo, sobretudo para atuar com educadores, que é a conquista. A conquista, eu acho que não existe via de aprendizagem mais efetiva que aquela que, de alguma forma, atinge o afetivo. E o afetivo, muito naquele sentido que foi destacado aqui pelo Gilson, de afetar, de modificar a pessoa. Eu acho que é nessa direção que se caminha e que se pode caminhar. E, por último, uma dificuldade que é realmente de difícil lidar. Muitos professores apontam achar difícil a compreensão esse outro africano, né? Esses outros africanos, que lhes faltariam referências para tratar, lidar com essa diversidade, né, de esse imenso universo que são as africanidades na África. Quanto às ausências, é preciso trabalhar sobre elas. São reais, causam dificuldades reais, e para solucionar, nós necessitamos de uma série de ações no campo acadêmico e no campo político, para fortalecer nosso campo de estudo. Mas, ao mesmo tempo, pensando possibilidades, deveríamos pensar em iniciar uma grande tarefa de reformulação curricular que não se limitasse a inserir uma história da África descolada da história da humanidade no que tange à educação básica. O que não significa apenas inserir conteúdos e mais conteúdos, mas rever assuntos e temas considerados até agora essenciais. Eu acho que essa é uma dificuldade, ou seja, e é um desafio. A entrada da história da África acabou gerando a necessidade, alavancou uma série de questionamentos que não restringe apenas esse campo, que estão levando esses educadores, esses profissionais da história dedicados ao magistério, a repensar todo o currículo. É difícil, fica mais complicado, mas fica melhor também, porque ajuda a rever muitas coisas. Um outro caminho, né, de pensando possibilidades, seria de recortes temáticos. E aí sim, a grande discussão de que temas trabalhar, né, ou seja, como transformar esses conteúdos aprendidos em conteúdos a serem pensados para esses professores. E aí não há outra saída que senão, e a melhor, pensar com
esses professores. Todos os cuidados, todo cuidado, aliás, é sempre pouco. Há uma série de vamos dizer, alertas que eu sempre converso e são eles próprios fruto desse contato, sobre os quais eu não vou me alongar agora, mas se houver interesse a gente pode ver nas perguntas. E, fundamentalmente, o que essa fala dos professores, essas experiências me fazem acreditar é em que, em primeiro lugar, com todas as dificuldades, esse processo é um processo irreversível. A história da África ela está entrando nas nossas escolas. Então, resta saber se nós, né, historiadores comprometidos, não apenas com os estudos e a pesquisa em África, mas também com o que vai dessa África chegar aos jovens brasileiros, vamos atuar no sentido de torná-la ainda mais qualificada e, vamos dizer assim, geradora de melhores cidadãos e melhores pessoas para o mundo que está aí. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar na minha casa, né? Eu estou na Faculdade de Educação e é desse lugar que eu falo. Eu quero até dizer que é um encontro de história e eu sou pedagoga e doutora em educação, professora daqui da Faculdade de Educação. Então, é uma pessoa meio estranha ao grupo. A minha preocupação, como objeto de estudo, é, a partir da Lei 10.639, como isso está sendo trabalhado na escola e como ela vai repercutir no fazer pedagógico dos professores. E, mais do que isso, ela vai ter uma repercussão direta, ela teve uma repercussão direta a partir do momento que o Programa Nacional do Livro Didático toma como meta, né, como obrigatoriedade nos editais, a contemplação da lei. Então, para que fosse vendido, para que o governo comprasse os livros para serem distribuídos para as escolas públicas, existe a obrigatoriedade da contemplação desses conteúdos. E aí foi minha preocupação, não só minha, a preocupação partiu dos alunos, que eles ficaram apavorados com a possibilidade de trabalhar temas que eles não estudaram. Principalmente os professores do primeiro segmento do ensino fundamental, e aí é desse lugar que eu falo. Esses professores que a gente forma na Faculdade de Educação e que vão para a sala de aula pegando as crianças de 1º ao 5º ano e que não receberam essa formação e estão lá na escola. Então, isso é uma questão que eu acho que a gente tem que pensar, né, e que nós também, professores, não fomos formados para fornecer essa formação. Então, assim, a pesquisa começa dessa demanda, né, de pensar como os professores vão estar trabalhando e de uma questão específica. O Programa Nacional do Livro Didático, que existe como legislação desde 1935, 38, ele a doação, a distribuição de livros para as escolas públicas, ele acontece já desde 1929 pelo governo, mas ele só vai ser legitimado, né, por lei a partir de 38. Em 1985, ele se torna, durante esse percurso, vários nomes, comissões, né, não sei o quê, enfim, e ele se torna o Programa Nacional do Livro Didático, que vai ser distribuído para todos os alunos do 1º ao 9º ano, né? Primeira série ao 8ª série, depois do 1º ano ao 9º ano, e hoje, desde 2005, também é o ensino médio. E aí, ele, no programa, no seu primeiro edital, ele estabelece uma questão fundamental, que é...
isentar-se de textos, imagens ou qualquer outro recurso cujo conteúdo expresse preconceitos e discriminação, sejam eles acerca de religião, posicionamento político, etnias, gênero, orientação sexual, condição econômico-social, entre outros, e garantir a presença de textos e ou imagens que levem o educando a observar de forma positiva a participação na sociedade de pessoas com deficiências, mulheres, negros, idosos, crianças, entre outros. Então, ao elencar esses princípios, parte-se também do entendimento de que a imagem é também um objeto muito forte, né, e é capaz de produzir um conhecimento. Então, e que esse conhecimento pode ser positivo ou negativo. Então, por isso a questão da imagem. Eu vou contar um pouco o percurso da história, né, da pesquisa, que eu acho que é interessante como é que a gente vai chegar até o momento que a gente se depara hoje. A primeira dificuldade que a gente teve foi a escolha da escola. No município do Rio de Janeiro, teve um decreto que, eu não sei se ainda está em vigor, mas no início da pesquisa, em 2007, 2008, havia uma resolução do César Maia proibindo pesquisas nas escolas públicas. Então, nós não tínhamos, o pesquisador não tinha autorização para chegar na escola e observar o cotidiano, implantar projeto e tal. E aí isso já dificulta, porque já elimina o município do Rio de Janeiro. A gente conseguiu algumas escolas aqui no município de Niterói, mas quando a gente apresentava o projeto, algumas diretoras da escola repensavam e achavam melhor, que não era um bom momento, que ia incomodar, ficar professor dentro de sala de aula observando, né? Enfim, então é melhor não estar. Então, e essa escola foi uma escola que aceitou participar do projeto, depois que a gente apresentou para todos os professores, junto com os coordenadores, e tal, qual era a proposta do projeto, que era ver como a história da África e do negro estava sendo contemplada no livro didático e que práticas pedagógicas elas eram decorrentes. Quer dizer, os professores, o que eles faziam a partir desse material. Então, a gente sabe que o livro didático é o principal recurso do professor na escola. Ele não consegue iniciar a aula sem que chame o livro didático. Peguem o livro didático, o caderno e o livro, né? E aí ele começa a trabalhar a partir desses dois recursos. Então, era importante pensar isso. Mas, antes de começar o projeto, a observação, nós começamos a tentar levantar com os professores o que eles compreendiam, o que eles sabiam do Programa Nacional do Livro Didático. Quer dizer, como é que chega a distribuição, como é que é a seleção do livro, vocês participam, o livro chega, e os professores, e foi surpreendente na fala de 16 professores, que apenas um tinha participado do processo de escolha do livro didático, quando o programa pressupõe uma parada da escola para a seleção de todos os livros que serão trabalhados no triênio seguinte. Então, em 2009, eles teriam que escolher os livros didáticos que eles trabalhariam durante 3 anos, 2010 a 2012, né? E era um livro que ele vai ter que ler diariamente durante 3 anos. Então, pressupõe que ele, pelo menos, tenha uma escolha e goste desse livro e tenha critérios mínimos para a escolha desse livro. Foi surpreendente a não participação.
Por conta dessas falas dos professores, em 2009, a gente resolveu participar do processo de escolha, e nós acompanhamos, e nós pudemos observar nessa escola, e aí eu não estou querendo generalizar, e não é diferente de um relato que está no site do MEC, discutindo problemas na escolha do livro didático. Então, está lá no site, no curso oferecido pelo MEC para professores, ele está claramente a fala que muitos professores não participam do processo de seleção. Então, isso que era a base do Programa Nacional do Livro Didático. Por outro lado, também, esse programa ele pressupõe um encaminhamento de um guia nacional do livro didático, onde em que tem toda a avaliação feita pelos professores universitários, não só professores universitários, mas também professores da educação básica, analisando a partir dos critérios elencados pelo edital, né, do MEC, e um deles é essa questão desses dois princípios da imagem, da questão da discriminação, dos conceitos que devem ser pensados positivamente, enfim, em relação à mulher, a sexo, raça, enfim. Esse guia não circula na escola. Do jeito que ele chega, o guia nessa escola observada, e eu pude observar em outras escolas que eu visitei, os guias estavam ainda lacrados no canto da escola. Né? Outra questão que é fundamental, que prejudica também a escolha do livro, isso é para a gente poder pensar como é que a gente vai trabalhar essa questão do conteúdo, que também passa pelo que recursos eu vou utilizar para que trabalhe esse conteúdo, o mercado editorial. Hoje nós temos 6 grandes editoras como responsáveis por 80% da venda de livros para o governo. São 6 grupos, grandes grupos editoriais. Das 32 editoras que encaminharam coleções para seleção, 6 dominaram o mercado. E isso vem numa sistemática desde o ano de 2000. Isso também é uma informação que consta no site do MEC, do Ministério da Educação, quer dizer, isso não é sigiloso, isso está público. Então, eu acho que a gente também tem que pensar que mercado é esse, quem são essas editoras e quem são as pessoas que estão produzindo esse livro. E aí, que história eles vão contar e sobre que ótica, né, que visão de mundo, enfim. A partir dessa discussão, dessas entrevistas, também houve uma questão que era perguntar se as professoras conheciam a Lei 10.639. Muito surpreendente, poucas professoras das 16 entrevistadas conheciam e falavam alguma coisa que tem a ver com a cultura africana, de botar umas musiquinhas, de botar, né, comidinhas, umas baianas e tal, enfim. Né? Como não conheciam o guia do livro didático, também não conheciam a Lei 10.639. E aí eu tenho que resgatar um pouco a fala da Mônica, que a gente tem visto muitos cursos de formação de professores, mas nós também temos visto a dificuldade dos professores de liberação da sua carga horária para a realização desses cursos. Os cursos, nós tivemos uma experiência agora, junto com
professora Graça, que a professora Mônica também fez parte, que a gente produziu um material agora sobre esse curso, que foi um curso de extensão à distância em 5 polos, e esse curso acontecia online, que foi organizado aqui pelo PENESB. O curso presencial já existia aqui, tanto de extensão como lato sensu, e a gente teve essa possibilidade de pensar esse curso a longa distância, né? Um curso à distância em 5 polos, onde alguns professores da Faculdade de Educação foram responsáveis. O que a gente pôde perceber, e nas falas dos professores, eles eram obrigados a trabalharem, a estudarem, a utilizarem um computador, a atender às demandas do curso após o horário de trabalho. O que significa que o professor, principalmente o professor do primeiro segmento, nós sabemos que tem dupla jornada, trabalha em 2 escolas, eles e nem sempre são as mesmas escolas, nem sempre são escolas próximas, já são escolas do estado, escola do município, uma escola como uma das professoras que eu entrevistei, que eu tive uma dificuldade enorme de entrevistar. Ela teve que sair um tempo antes da aula e no final da entrevista ela me disse: eu perdi meu horário de almoço porque eu já estou atrasada para chegar na escola, e ela ia dar aula 13h, quer dizer, significa que ela daria aula de 1 às 5 sem almoço, né, para poder me conceder a entrevista. Pensar, os professores do ensino básico são professores que têm dupla jornada e têm uma dificuldade enorme de formação. Eu acho que a gente tem que considerar isso, e aí pensar também que formação aligeirada são essas que são dadas, que não são compreendidas como políticas públicas e com a carga horária do professor. Isso eu tomo como uma questão pessoal mesmo, não mais como pesquisadora. Isso é uma questão pessoal, isso tem formação continuada, tem que ser dada no horário de trabalho, como em qualquer empresa, como em qualquer projeto, e não porque o professor tem que estudar sábado, domingo, de noite. Mesmo os nossos cursos de especialização, de pós-graduação, lato sensu, são dados no pós-horário de trabalho. Então, um professor que trabalha o dia inteiro, que entra às 7 horas, que levanta às 5, porque depende de onde que ele trabalha, se tem filho, tem que ver, enfim, todas as histórias que a gente sabe, né? Então, pensar um pouco também que formação é essa que nós temos e para quem que nós estamos formando. Quer dizer, após, então, essa observação, nós tivemos a possibilidade de ficar na sala de aula, e nós trabalhamos com 5 máquinas fotográficas. Por isso que eu tive uma dificuldade enorme, porque eu trabalho basicamente com imagem, mas é uma dificuldade enorme de separar um material para 20 minutos de apresentação, porque as crianças fizeram muitas imagens do uso do livro didático na sala de aula e dos trabalhos produzidos a partir do conteúdo num conteúdo, por exemplo, do livro do 4º ano, Mãe África, que basicamente se trabalhava com a questão da escravidão. A partir dessa produção desse material, então, a gente pôde pensar as narrativas das crianças, as entrevistas com as crianças, o que elas viam dessa imagem, do conteúdo, a compreensão delas do conteúdo e a compreensão dos professores sobre esse conteúdo. A ideia agora, então, da pesquisa é que a gente possa trabalhar a análise de 10 coleções do livro didático de língua portuguesa e história, para ver que, com alunos dos cursos de história e de letras, né? Então, deixando claro que eu não estou ocupando esse papel, mas que leitura também os alunos formados por essa instituição farão desta coleção, né, destas 10 coleções. Isso, para mim, é muito importante, que é pensar, como professora da casa,
quem que nós estamos formando, né? E, a partir daí, reiniciar o processo fazendo uma comparação, porque, a partir de 2012, novas coleções serão distribuídas, e como essas são de grandes editoras, nós podemos comparar o que se mudou do livro didático, né? Em relação à imagem do negro e à imagem da África que se fala. Uma proposta para o próximo ano também é pensar o ensino médio. Que conteúdo do ensino médio, nos livros didáticos que estão sendo trabalhados, e o que os professores de História e Língua Portuguesa, que são as disciplinas preferenciais, eu acho que é importante dizer isso, porque a Lei 10.639, ela prioriza História, Artes e Língua Portuguesa, mas ela não isenta as demais disciplinas de trabalharem esse conteúdo, com todas as discussões que a legislação impõe. Então, também pensar que conteúdo do ensino médio os professores estão trabalhando, né, e que saberes estão sendo produzidos, tanto pela universidade quanto pelos professores. Então, a pergunta, para mim, é o que sabe aquele que ensina e o que ensina aquele que sabe, né? Então, essa é a proposta para a continuidade dessa pergunta, dessa pesquisa, né, e que me move o tempo inteiro. Eu não posso deixar de dizer que essa pesquisa foi financiada de 2008 a 2010 pela FAPERJ, e ela, a partir de 2010 até agora, ela é financiada pela PROP, né? Então, eu acho que há um interesse, né, na pesquisa. Eu só acho um ponto positivo, e me move bastante a continuar junto com os alunos que estão produzindo materiais bastante significativos. Em 86, 87, eu tentei identificar, através do sistema do MEC, do MEC sobretudo, quais eram os cursos de história que existiam no país. E, a partir daí, eu peguei os números, os endereços, e mandei um questionáriozinho para todos, para perguntar se tinha ou não disciplina de História da África, se era obrigatório, se não era, etc. Bom, eu penso que eu mandei, não sei se uma centena ou qualquer coisa de correspondência, exatamente menos da metade respondeu. Os que não responderam, aqueles que eram mais facilmente identificáveis, que eram as grandes universidades. E eu lembro, salvo erro, não tenho dado certo, mas eram 7 só, em 1987, eram 7, que foi o que resultou depois naquele artigo que foi publicado muito tempo tardia, foi publicado mais de quase 10 anos depois. Mas eu nem coloquei esse número lá, mas eram qualquer coisa que dava para contar nos dedos. Então, talvez valesse a pena fazer o mesmo exercício agora, entendeu? Identificar quais são os cursos universitários que têm história e outras áreas agora, e ampliar também para as antropologias, para as literaturas, etc., né? Fazer essa busca. E aí incluir as pós-graduações também, né? E eu ia dizer para a Mônica, assim, que eu tenho comparado essa nossa... esse exemplo se liga com esse, tenho comparado esse momento a uma espécie de barragem que foi construído ao longo de séculos com pedras muito sólidas e que, num certo momento, se rompeu e que vai provocando um monte de destruição e que vai fazendo emergir um monte de lixo também junto. Tá certo? Vai produzindo muito lixo acumulado, né, nos leitos por aí, mas que vai deixar um terreno fértil como toda inundação. A pergunta direcionada a ela é a professora Mônica Lima. Se seria estratégico, embora o vestibular, com todo o questionamento que ele sofre, né, e nós sabemos da questão do adestramento, mas se há algum estudo ou alguma, por exemplo, tendência em aumentar a cobrança desse assunto que nós estamos tratando aqui para tentar atender a Lei 10.639 no vestibular, por exemplo. No sentido, por exemplo, o exame de qualificação da UERJ, que é feito pela grande maioria dos estudantes de nível médio,
a cobrança do assunto, África, negro, Brasil, ou seja, pode aumentar a demanda nos cursinhos, e os próprios livros se adaptarem com muito maior velocidade, porque com todo o questionamento que existe sobre a natureza do vestibular, ele acaba tendo uma demanda muito grande de estudo na medida em que os alunos querem acessar a universidade. É essa pergunta. E que recorte é possível fazer, né, também nessa questão do livro didático, do nível médio, a partir de 2003, da Lei 10.639. Com relação à sua pergunta sobre a inserção nos cursos, nos exames vestibulares. Bom, em primeiro lugar, vou dizer assim, falta um bom levantamento nessa direção. Eu, uma vez, fiz esse levantamento, há 2 anos atrás, mas fiz de uma forma muito precária, só olhei os exames vestibulares das universidades que colocavam online esses concursos, e mesmo assim não peguei todo o Brasil, né? E, enfim, acabei, não me dediquei a esse levantamento. Mas o que eu posso te dizer nesse primeiro olhar? Já vem caindo questões de África nos últimos anos, nos vestibulares, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com certeza. Agora, o que acontece? O que se cobra de África, que tem muito a ver com uma parte que eu não desenvolvi na minha fala, que era uma questão sobre que África se trabalhar. A meu ver, tem que ser uma África muito mais ampla do que uma África atlântica, tem que ser uma África, como lembrando a introdução do que verbou no História Geral da África, uma África dos povos africanos em seu conjunto. Mas o que vem sendo cobrado nos exames vestibulares vai ter que estar dentro dos programas dos exames vestibulares. E os programas dos exames vestibulares, apesar de contemplarem o tema História da África, contemplam dentro daquele quadro, né, da história moderna, ou seja, o marco inicial é o da famosa transição do feudalismo para o capitalismo, ali início da chamada época moderna, e se vai até os dias de hoje. Ou seja, o recorte temático que esses programas, muito mais do que as questões em si, fazem, acaba direcionando a que essas perguntas que já vêm acontecendo, que elas sejam muito restritas. Então, assim, eu posso dizer, sem medo de errar, que pelo menos 80% das questões dos exames vestibulares das grandes universidades nos últimos anos, quando tratam de África, tratam de 2 grandes temas. Ou o tráfico atlântico, ou a independência dos países da África no século XX. Então, esses são 2 temas que cobrem 80% das questões. Isso é muito pouco, né? Então, essa é uma questão realmente para pensar. E aí eu fico pensando num artigo que eu li, que saiu há uns 2 anos atrás na revista de História da Biblioteca Nacional, um artigo de um professor que discutia justamente as questões que vinham caindo em recentes exames vestibulares, e ele, do ponto de vista da história, ele dizia que se cobrava dos estudantes algo que os estudantes não tinham visto. E entre essas questões que ele criticava a cobrança, estavam as questões sobre a história da África. Então, assim, ou seja, colocar nos exames vestibulares sem a gente estar também fundamentado aí, está arriscado a ouvir essas críticas, que eu acho, a meu ver, improcedentes, né? Mas, assim, de qualquer forma, o compromisso deve ser maior que isso aí. Acho que esse levantamento é necessário, que essa inserção é necessária. Porém, eu espero que essa inserção da história da África no ensino médio e, portanto, nos exames de final de ensino médio, aí está o Enem, né, gente? O Enem, enfim, que veio mudar esse quadro, né? A perspectiva para os próximos anos é não termos exames vestibulares e existir o Enem. Ou cada vez mais os exames vestibulares serem colocados vamos dizer assim, como um segundo momento do processo seletivo. Essa é uma outra discussão. E, enfim, em termos desse levantamento dos exames vestibulares, eu fico por aí. Eu sou professora de didática, né? E, ao contrário do que se pensa, que didática ensina técnica de ensino, a gente a gente não ensina, a gente reflete sobre quem somos, que queremos, que escola queremos e que sociedade queremos. Esse é o ponto de discussão.
né? Então, o que é ser docente e que sociedade eu quero? O conteúdo, ele está junto com o projeto político pedagógico da escola e ele está junto com o projeto de sociedade que eu quero. Eu não posso definir antes, embora tenha a lei, as diretrizes, e, portanto, são diretrizes, né, que determinam alguns parâmetros para que você possa trabalhar. Agora, a escola, ela tem autonomia, e isso está na lei, apesar de que, eventualmente, né, e esse atual governo tem tirado o regimento escolar único, projeto pedagógico único, a gente está vivendo isso, mas eu acho que a gente tem que retomar o nosso posicionamento político, mas a discussão de como o que os professores pensam para essa escola e pensam para essa sociedade. E aí ele vai definir os conteúdos que ele vai trabalhar. Não é o conteúdo vem antes da discussão, quer dizer, é depois, né? Então, eu não sei se eu te respondi, mas eu tenho uma fala que eu tinha recortado aqui da Mônica e que eu gosto muito, que eu uso sempre, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar, né, quando pensa também a questão dos conteúdos obrigatórios da lei, que a inclusão deturpada ou a exclusão deliberada de algum aspecto dessa história pode implicar na criação de uma identidade ou de uma autoimagem distinta da realidade daquele grupo humano, distorcida ou definida segundo elementos ideológicos distantes do real. E aí eu complemento com uma frase de uma pessoa que me é muito querida, de um dos maiores intelectuais para mim, o Kabengele Munanga, ou Kabengele Munanga, como ele diz que a gente pode chamar do jeito que achar melhor, mas ele tem uma frase que é que ninguém nasce racista, o racismo é construído, e é construído pela educação. E por isso é pela educação que deve ser desconstruído. Então, eu acho que se a gente tem essas duas questões como ponto, eu acho que a gente já pode começar a pensar um pouco essa sociedade, pensar o projeto para a escola que eu quero. É mais direcionado, eu acho que está aberto para todos, que eu acho que o tema é relacionado, né, bastante relacionado, mas é mais direcionado para o Gilson. É que, no momento da sua fala, você falou um pouco dessa união entre essa África afetiva e essa África efetiva. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa união, né? E falar que realmente meu interesse de pesquisa também é entender como é que essa África está sendo construída dentro de sala de aula, né? E perceber como é que esses temas se comunicam, assim. Então, eu queria que você focasse um pouquinho nisso. Então, em relação à pergunta, eu penso o seguinte, que, como eu coloquei no começo, existe essa... Oi? Você está ouvindo bem? Enfim. Então, em relação a essa pergunta, essa necessidade de união, né, dessas duas Áfricas para a produção de algo novo, né, e construção de novos horizontes, eu penso da seguinte maneira, que é peculiar aqui no Brasil, né, essa junção, né, entre estudos africanos e estudos afro-brasileiros, né, desde a origem. Né? Se você for pensar isso aí desde a origem, passando pelo processo de institucionalização e até mesmo no texto da lei, né, a gente pode ver, o texto da lei está ensino de história da África e cultura afro-brasileira, como se fosse tudo uma coisa só. Se você pensa fora do Brasil, a produção historiográfica, ela é diferenciada uma coisa da outra, né? Se você for pensar a própria produção que eu acabei citando aqui, da geração, né, da geração nacionalista, você vê a história da África como um campo autônomo, né, diferencial, etc. A grande questão que eu coloco, né, dessa união de África afetiva e África efetiva, que, como eu falei, né, ao longo do discurso, não é a mesma coisa que estudos africanos e estudos afro-brasileiros, mas eu coloco essa união pelo fato de nós brasileiros estarmos num lugar diferencial para poder falar disso. Né? Os africanos, né, na década de 50 e 60, falaram disso, né, dentro do movimento de dependência, etc.
o europeu, enfim, ele tem essa coisa dessa culpa, né, num certo sentido, né, por ter sido o colonialista, num certo sentido. Nós, brasileiros, nós temos essa possibilidade de falar de um outro lugar e de construir algo novo, em coelaboração, né, com os africanos. Então, nesse sentido, eu coloco a junção de uma coisa com a outra, mas em nenhum momento da minha fala eu quis colocar África afetiva e efetiva como conceitos finais, mas sim como conceitos polemizadores para se refletir tudo aquilo que está colocado, né, tudo que os conceitos anteriormente consagrados colocam. Então, para se fazer uma reflexão sobre as ideias que são trazidas por trás e as reminiscências que elas trazem, né, nesses conceitos de África mítica, África profunda, aliás, de África mítica, África real, África profunda, África periférica. A necessidade é justamente buscar esse novo horizonte a partir da onde se fala, né? Nós, brasileiros, justamente pelo fato das pesquisas aqui terem começado dessa forma, e a gente precisa ter noção e clareza da necessidade de separar uma coisa da outra, porém, uma coisa da outra, estudos africanos e estudos afro-brasileiros, porém, um necessita do outro, né? Um acaba motivando o outro. Então, eles carregam... Então, mesmo eu falando que eles não estão associados diretamente, né, os termos que eu coloquei, que eu propus, mesmo falando que eles não estão diretamente relacionados, eles carregam uma certa relação com esses estudos africanos e afro-brasileiros que só funcionam juntos. Ou seja, essa África afetiva e efetiva só funciona junta uma da outra para tentar vislumbrar algo novo. Eu queria ouvir mais da Tânia. Porque, assim, na verdade, assim, eu fiquei, não sei se estava programado na sua fala, mas diante do livro didático, que é o material mais utilizado em sala de aula, existe a prática do professor, que tem toda essa, né, esse derrière, que é o que você colocou, qual a sociedade que eu quero, o que eu estou fazendo ali na sala de aula. Mas eu queria um pouco da experiência, né? Foram lá para a escola, conseguiram esse espaço, que eu sei que é super difícil também, vivo um pouco essa dificuldade de entrar na escola e conseguir, assim, né, professor de prática de ensino, de história. Então, e aí, queria que você falasse um pouco disso, o que vocês viram do que dá certo, né? Se vocês observaram nesses trabalhos que foi fotografado e tudo, coisas que dá certo, se isso estava na fala, você pode falar um pouco dessa prática mesmo, né, que reflete essa sociedade. E aí é uma pergunta para a mesa toda, geral, é uma curiosidade que me instiga toda vez. E filme, cinema, documentário, alguém tem usado alguma coisa assim nas salas de aula, principalmente fundamental e médio? Eu não tive observações felizes. E isso também foi posto pelas professoras, porque depois da entrevista elas colocaram que elas não sabiam trabalhar o tema, que elas não tiveram nenhum curso. Isso está registrado, né, em texto e até gravado, mas dizendo claramente que elas não sabiam trabalhar, elas desconheciam a lei desde o início. Quer dizer, isso, elas, com muita boa vontade, elas se dispuseram a participar da pesquisa com uma perspectiva, porque era essa a proposta no final da pesquisa, que a gente fizesse o curso na escola, né, pensando os conteúdos que elas tivessem dificuldade. Então, na verdade, era muito mais que elas queriam alguém que observasse e que pudesse apontar para elas qual era o defeito, o que eu tenho que fazer, né? Então, também, isso a gente tem que reconhecer que tem professora com muito boa vontade, né? Elas não sabem, elas têm que trabalhar, elas têm que levar o conteúdo e estão disponíveis. E teve um dia que ela falou, enquanto estava trabalhando o conteúdo, a unidade, ela perguntou assim, você não vai dar aula hoje? Não. Eu falei assim, mas por quê? Mas é porque essa parte eu não sei.
Né? Eu falei assim, mas eu não posso dar aula, não posso, não tenho autorização, você é a professora da turma. Né? Então, o que a gente pode pensar são atividades para depois, e aí a gente discutiu atividades depois para tentar pensar o conteúdo de uma outra forma. Isso foi registrado, isso foi bastante interessante, mas também, como pesquisa, eu queria ver o que ela iria produzir. E está registrado que ela produziu com a maior boa intenção. Então, é isso, às vezes a gente tem realmente uma enorme dificuldade. Os professores têm dificuldade, porque elas, mesmo quando elas recebem uma formação, elas... o que eu faço com esse conteúdo? Né? Então, começa o título dessa unidade, eu acho que tem a ver com aquela, assim, a história da África. E aí começa a escravidão no Brasil... Né? Quer dizer, a história da África. Aí, na primeira frase, a escravidão no Brasil se deu... Não liga, o título não bate com o texto, não bate com a imagem. Porque aí a imagem era o desenho da África. Então, ela não sabia, também é impossível de qualquer professor tentar fazer qualquer conexão nisso. Né? Então, era essa ideia que o Boris Kossoi coloca muito bem, né, da preocupação e que isso é a preocupação que a gente tem, de analisar a imagem, legenda e texto também. Né? Quer dizer, que, às vezes, a imagem só está de ilustração, a legenda não tem nada a ver com o texto, enfim, né, é aquilo, que tem que ilustrar a página. Então, também, e isso dificulta muito a compreensão do professor. Penso que nessa coisa tem que tomar um bocado de cuidado nessa coisa de associar os estudos africanos aos estudos afro-brasileiros. Há vários momentos distintos nesse percurso. E há um percurso bem contemporâneo que tem duas alas bastante até antagônicas quanto a isso. Nessa disputa de poderes dentro das universidades, inclusive. Quer dizer, há uma geração de estudos afro-brasileiros que descobriram tardiamente a África e que querem confundir as duas coisas. Tá certo? Mas há uma geração de estudiosos de estudo da África no Brasil que não passou por esse percurso. Muitos estão aqui. Mônica, Silvio... Marcelo, eu e outros tantos, tá certo? Ou seja, não vieram dos estudos brasileiros, afro-brasileiros, para chegar nos africanos. Há um grupo, claramente, cujo percurso é de estudos afro-brasileiros, e que acha que a África e os estudos africanos se resume ao Atlântico, à dimensão atlântica, ao tráfico de escravos. E isso é uma disputa que tem se refletido, por exemplo, na composição das bancas dos concursos, na forma como se fazem os editais e nos pontos que entram nos concursos. Tá certo? Há uma tensão muito grande, inclusive com maledicências, com brigas, etc, etc, etc. Portanto, a coisa não é muito linear, é muito mais complicada aí. Eu acho que o Zamparoni falou inicialmente numa espécie de uma represa, né, e que agora essa represa está se abrindo. Né? Nós, na verdade, sofremos um grande interdito, né, um grande silêncio. Né? Lembrando Bourdieu, né, a pior forma de censura e de preconceito, né, é o silêncio sobre. Né? E existe um silêncio mesmo. Né? E eu acho até que o campo de história da África, e eu acho que o campo de estudos africanos, enquanto campo, enquanto fronteira, tem que lutar realmente para fazer falar uma voz que está silenciada. Tá? Eu vejo isso, e a gente pode dizer, a Mônica colocou, primeiro, o Gilson colocou a questão da África afetiva e da África efetiva. A África afetiva trouxe enormes contribuições para nós chegarmos à África efetiva, mas também trouxe dificuldades, né? Porque às vezes se ficava na afetiva e não se chegava à efetiva. Eu acho que são uma coisa que eu acho que é muito importante a gente colocar. Vejo também que a questão do próprio livro didático, né, que é um silêncio total
sobre a África. Quando se fala, fala-se de escravidão e da escravidão no Brasil. Quer dizer, eu acho também que é preciso a gente adquirir esse espaço e esse campo. Qual é a fronteira realmente da história da África e como ela se comunica. E ela não se comunica apenas através de uma faceta. A Mônica também falou que a África surgiu, inclusive, isso é muito importante, para responder a questões da identidade brasileira. Mas nós estamos agora também para ir além da identidade brasileira. Nós precisamos ir à alteridade, aquilo que não é igual a gente, aquilo que é diferente da gente, né? Porque até eu acho que, às vezes, a questão de uma busca apenas de uma identidade, às vezes perturbou a questão dos estudos de história da África, porque muitas vezes se queria ver de uma forma mecânica algo que ocorria no Brasil como similar ocorrente na África e vice-versa. Então, acho que a questão nossa não é somente uma questão de identidade. Para descobrir a nossa identidade, nós temos que descobrir alteridades, né? Isso que eu gostaria de colocar. E uma reflexão também, eu tenho um filho que mora fora do Brasil, e ele sempre diz, o Brasil é um país muito fechado, né? E realmente, se você pegar, nós somos continentais, nós tivemos fechado para a América Latina há muito tempo, há pouco recentemente com o Mercosul que virou, né? Talvez os interesses econômicos virem facilmente as coisas. Eu não sei se em relação à África isso vai ser tão fácil, né? Mas, na verdade, existe na própria mídia brasileira um interdito, um silêncio, né? Hoje, mais do que nunca, para quem vai caminhar para a história da África, você tem que estudar uma outra língua, né? Quer dizer, e acessar a BBC, acessar outros locais de mídia em língua estrangeira para saber do que ocorre na África. É isso aí. Então, a reflexão que eu deixo é justamente essa, que a gente precisa criar esse campo, essas fronteiras, essas disputas, saber quem é quem.